Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos ver sobre a vida do apóstolo Paulo. Quem foi este homem? É o que vamos ver agora. Eu deixo o texto como referência, Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento. Ele não seguiu Jesus durante seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. O jovem Saulo, perseguidor dos cristãos. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus, como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja na sua campanha contra os cristãos. Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. A conversão de Saulo. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou, e Saulo ouviu uma voz lhe perguntando por que ele o estava perseguindo. Essa voz era de Jesus. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus tinha ordenado. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias, que impôs as mãos sobre Saulo e tornou a ver, e foi batizado. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. Logo Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Somente um homem ficou do seu lado, Barnabé. Ele os convenceu que Saulo realmente tinha se convertido, mas alguns judeus quiseram matar Paulo por causa de sua conversão. Por isso a igreja enviou Saulo para a cidade de Tarso. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Paulo, o escritor. Depois que se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, de Romanos a Filemon. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas ou serviam como cartas circulares, dirigidas às diversas congregações. Seus ensinamentos explicaram sobre a salvação em Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos que leem a Bíblia. O ministério de Paulo. Deus enviou Paulo e Barnabé para falar a respeito de Jesus para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Depois o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Em Roma, Paulo teve permissão para ficar debaixo de prisão domiciliar, onde pregou abertamente durante 2 anos. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos, alguns anos depois, deixando para trás um grande legado.
Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Paulo, um exemplo para todos os cristãos. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor à causa do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, esperança, resiliência para todos os cristãos nos dias de hoje. Sua mensagem traz esperança a todos que o ouvem. Palavra maravilhosa, né? Paulo foi um grande exemplo para nós cristãos de amor pelo Evangelho, de levar Jesus, né? De perseguidor, ele veio a ser perseguido, porque creio eu, conjecturando, né, que ele entrava nas casas das pessoas, arrancava as pessoas, né, antes da sua conversão, tirava as pessoas ali de dentro, né, para levar para as prisões, para a prisão, né, e as pessoas serem presas por causa de falar, de expressar o nome de Jesus. Era proibido nessa época. Hoje ainda somos um país que não somos assim proibidos de falar, mas tá chegando esse momento. Como que nós vamos nos comportar diante dessa perseguição? É a pergunta que eu faço para mim e para vocês. Porque há países que a perseguição é muito forte, que lá eles não podem ler a Bíblia, não têm acesso à Bíblia. Então, por isso, muitos missionários vão a essas localidades, assim como Paulo fez. Paulo foi a outros países também, né? Eu só dei um resumo sobre a vida dele, porque é imensa as viagens que ele teve. Seu ministério foi muito grande, deixando um legado para nós, como que nós devemos nos comportar como cristãos. Na própria palavra aqui, na própria Bíblia, pegarmos 1ª, 2ª Coríntios, Tessalonicenses, né? A própria conversão dele que fica em Atos, né, capítulo 9, como eu mencionei no início. Se pegarmos e lermos, há muitas advertências para nós nos comportar como cristãos, há muitas advertências. Então, nós devemos ler a palavra de Deus e meditar, se quisermos entrar para o reino de Deus. E assim foi a conversão de Paulo. Eu acho muito linda a história dele, porque a igreja ali começou, né, com os apóstolos ali, depois veio ele não viu Jesus assim pessoalmente, né, como Pedro, Tiago e João, mas depois ele começou o seu ministério ali, né. De nada adiantou ele ter um curso de teologia, né, nos dias dele lá, ter o melhor professor, mas ele não tinha o principal, que era Cristo. E no momento que ele se converteu, ele se dispôs a falar da verdade, que é o Evangelho de Cristo. Jesus é a verdade e ele passou a levar a verdade para as pessoas.
E assim como nós que nos convertemos também, com o exemplo de Paulo, nós devemos falar de Jesus, seja no trabalho, seja na escola, seja aonde estivermos, nós devemos ser porta-vozes de Cristo e mencionar essa palavra maravilhosa, não sermos egoístas, sabe? Alcançar almas para o reino de Deus. É esse o intuito de nós como cristãos. Nós estamos a serviço do reino de Deus. E Paulo foi em busca, houve muitas conversões. Eu podia fazer um vídeo assim imenso, falando somente da vida de Paulo, que Deus fez na vida dele. E assim como ele fez na vida de Paulo, ele faz nas nossas vidas também, ele resgata aquele alcoólatra, aquele que está na prostituição e traz para o seu reino. Como é bonita a história dele. E assim como ele, devemos nos comportar, falar do Evangelho. Eu gostaria de ler Romanos, foi Paulo que escreveu, Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Aqui em negrito na minha Bíblia está assim: nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada dessas coisas nos separará do amor de Cristo. Será que eu e você estamos preparados para enfrentarmos o que está por vir? Por isso que devemos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Não deixar que o inimigo entre em nossas vidas. Devemos tapar as brechas para que ele não entre em nossas vidas. É difícil, eu sei, tem pessoas que têm filhos, né, e passar por perseguição, né, por fome, por nudez, por escassez. Mas Deus, ele nos justifica, né? E ele está conosco o tempo todo, ele cuida dos seus. Então Paulo escreveu no momento que ele estava sendo perseguido. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E devemos falar desse amor, não ficar só para nós. Eu não tenho um curso de teologia, mas o pouco que eu sei da palavra de Deus é o Espírito Santo que me instrui. Porque a palavra de Deus é no simples falar que Deus age na vida de uma pessoa. E Deus pode usar tanto a mim quanto a você. Porque
Deus até falou através de uma mula com Balaão. Ele usa até uma criança para alertar seu povo. Ele usa meios. A internet é um canal onde podemos espalhar o evangelho enquanto há tempo. E aqui eu estou a serviço do Rei. Eu amo o evangelho de Cristo Jesus. E o que eu puder fazer para espalhar esse evangelho, eu vou fazer. Enquanto eu estiver com vida. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Não devemos ser crentes, egoístas, ficar só para nós. Jesus morreu por todos, mas nem todos querem. E eu não quero chegar diante de Deus e ser reprovada por Ele. Por isso que eu oro, a minha oração todos os dias é de não ser reprovada, chegar lá e ser reprovada. Que Deus abençoe vocês, todos os meus inscritos do canal. Fiquem com essa mensagem, a mensagem de Paulo. E medite na palavra. Pega o livro de Atos, capítulo 9, que é a conversão dele. Depois entre em Romanos, depois em Coríntios, pega Gálatas, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E vão lendo, porque ali há certas advertências para os cristãos. E Deus, ele age na hora certa, na vida de uma pessoa, porque o tempo dele é diferente do nosso. E como é bom falar de Jesus e pelo que ele fez na cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. Porque já estávamos condenados, mas ele veio, Deus deu seu próprio Filho para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. Fique com essa mensagem. Paulo foi tremendo em espalhar o evangelho. E hoje, se hoje o evangelho chegou a mim e você, foi por causa dele. Porque o Espírito Santo de Deus o usou para que hoje eu e você pudéssemos ter essa palavra da salvação por se converter a Cristo Jesus. Você que se encontra fora dos caminhos, retorne, porque não há outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Evangelho de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então, somente Jesus é a salvação. Por engano das religiões, falar que todos os caminhos levam a Deus. É o engano de Satanás. Fuja desse engano. O caminho da salvação é Jesus. E Paulo levou o evangelho da salvação, espalhou pelo mundo. E hoje ele é conhecido no mundo todo, não só ele, como todos os apóstolos que levou o nome de Cristo Jesus, porque em Atos que começa a igreja, que começa a preparação, a descida do Espírito Santo foi ali. E é tremendo quando Jesus, ele capacita uma pessoa, quando ele entra no coração de uma pessoa e a transforma. Que Deus abençoe a vida de vocês. Corra para os braços do Pai enquanto há tempo. Jesus é tremendo. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Amém. Gostaria de fazer uma oração para encerrarmos. Senhor Deus, obrigada a todos que me acompanharam neste momento. Que o Senhor abençoe a vida de cada inscrito, meu Deus. Aqueles que estão fora dos teus caminhos possam retornar. Assim como Paulo, o Senhor resgatou Paulo, meu Deus. O Senhor apareceu ali em Damasco para que ele pudesse enxergar que somente a salvação no teu nome
E obrigada pela vida dele, porque o Evangelho se estendeu até nós, Pai, os gentios. Que o Senhor, que o Senhor abençoe cada vida, Pai, que escutou, meu Deus, essa mensagem. Abençoe os enfermos, abençoe os encarcerados, abençoe os nossos parentes, amigos e conhecidos, Pai. E abençoe os missionários que têm levado o teu evangelho e têm sido mortos por causa do teu nome. Tenha misericórdia, Jesus. Que o Senhor possa fazer com que levemos a palavra de ti para as outras pessoas que não te conhecem, meu Deus. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, testemunhar, abrir a nossa boca onde colocarmos a planta dos nossos pés e ali fazer a diferença. É que eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Entrego cada vida nas tuas mãos agora, Pai. Amém. Obrigada a todos vocês que me acompanharam. Não deixe de compartilhar esse vídeo. As pessoas precisam saber que somente a salvação no nome de Cristo Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus para resgatar o homem do pecado. O pecado separou o homem de Deus, mas no momento que ele se converte, ele passa da morte para a vida com Cristo Jesus. Amém. Não deixe de curtir, porque no momento que vocês curtem esse vídeo é ranqueado para que o YouTube possa recomendar, né, para mais pessoas, que mais pessoas vão visualizar esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.